E Evelyn, também vou colocar aqui você como a co-host, como eu tinha combinado contigo, né? Só já vai, tá, pessoal? Só um instantinho. Daryl will start in minutes. Okay. In seconds. Sounds good. Pronto. Vou colocar o Daryl também. Daryl is the co-host now. Uhum. E a Evelyn também. Engraçado, ele pula às vezes. Quando você vai colocar um co-host, e às vezes ele pula e põe outra pessoa. Vamos lá. Evelyn, vê se agora você está como co-host, por favor. Tá? Sim. Legal. Hi, Dario. I put you as a co-host and you can share your PowerPoint presentation, okay? Okay. Okay. Now I'm going to welcome our group and then I will present you and then we will start, okay? You will start. Ok, pessoal. Boa noite a todos e todas. É uma alegria tê-las e tê-los aqui de novo para esse, vamos chamar de workshop, para quem está participando só dessa sessão, desse encontro. Para os que já acompanham o grupo, então é mais um encontro do grupo. Entretanto, na certificação a gente vai poder fazer essa diferenciação tanto da certificação como workshop, quanto também ao final desse semestre como uma atividade de grupo de estudo. Então é uma alegria ter vocês aqui e temos muita alegria em receber o professor Daryl. Eu não sei se eu vou saber falar bem certo o nome dele, né? Como se pronuncia, mas é Daryl Van Tongeren. Hi, Daryl. How is this pronunciation? Is it right or not? Yes. No, you got it right. Good, good, thank you. Professor Dr. Daryl Van Tongeren, ele é professor associado no curso de psicologia no Hope College em Holland, Michigan, nos Estados Unidos. Ele é psicólogo social e publicou já mais de 175 artigos acadêmicos e capítulos sobre tópicos como sentido da vida, religião, virtudes, incluindo perdão e humildade, relacionamentos e bem-estar. A pesquisa do professor Daryl foi coberta por vários meios de comunicação, incluindo The New York Times, The Chicago Tribune, The Washington Post, Huffington Post e também algumas estações de rádio, assim como a Scientific American e Men's Health. A pesquisa do professor Daryl recebeu o suporte da John Templeton Foundation em vários projetos que ele desenvolveu para explorar tópicos que incluem humildade, sentido da vida e religião e desidentificação religiosa. Então, como vocês podem ver, tem várias pesquisas bastante interessantes aí no currículo do professor Daryl. E a sua pesquisa ganhou prêmios nacionais e internacionais. Ele recebeu a designação de Rising Star em 2016, que significa estrela em ascensão, né? Ele ganhou esse prêmio da Association for Psychological Science. E ele foi nomeado também representante ou parceiro da Sociedade Internacional para Ciência e Religião e também a Midwestern Psychological Association. Atualmente, o professor Daryl é editor associado de uma revista chamada Psicologia Positiva, ou The Journal of Positive Psychology, e editor também consultor da Psychology of Religion and Spirituality e do The Journal of Social Psychology. Você pode descobrir, saber um pouco mais dos projetos e dos trabalhos do professor Daryl no endereço que a Evelyn está gentilmente colocando lá no chat e vocês podem ver outras coisas do professor Daryl. Daryl, thank you for coming to help us in this topic. Nós temos também o Sebastião, que será o nosso tradutor
Sebastião, falei certo? Sebastian. Sebastian, né? Sebastian, muito obrigada por sua contribuição. Já antecipadamente nós agradecemos. Explico também que vocês podem ir colocando as suas perguntas lá no chat, que daí, depois que o professor fizer a apresentação dele, a gente pode ir fazendo as perguntas. Quem quiser fazer em inglês, pode fazer a pergunta em inglês direto para ele e também traduzir para o português. Ou quem não tiver à vontade para fazer a pergunta em inglês, pode fazer a pergunta em português. O Sebastian vai traduzir, né, Sebastian? Pode ser assim? Sim, Obrigada. sim, claro. Então, a gente já começa com o professor Dério. Welcome, Professor Dério. Now it's your turn. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay. So today I'm going to have a discussion with you about experimental methodologies in the psychology of religion. Então, hoje à noite nós vamos ter uma discussão sobre a metodologia na psicologia da religião. My talk, the overview of my talk, first I'm going to talk about why should we use experimental methods. Como resumo da palestra de hoje, primeiro vamos falar sobre por que nós temos que utilizar metodologia de pesquisa em ciências da religião. Then I'm going to give you some examples. Então vou dar alguns exemplos. Then I'll talk about strengths and drawbacks of this approach. Depois falaremos sobre as forças e os defeitos dessa metodologia. And then I'll discuss considerations. E depois falaremos sobre algumas considerações. So when we're trying to figure out why we should use experimental methods, within the psychology of religion, it can be difficult to identify why behavior occurs. Quando a gente começa a pensar sobre o porquê de usar metodologias de pesquisa experimentais... Metodologias experimentais. Uhum. Ou métodos experimentais. Métodos experimentais. A pergunta do comportamento é importante. And so experimental methods are the gold standard or the very best way to establish causation. Então, métodos experimentais são o melhor método para tentar estabelecer colher resultados. Vou pedir para todo mundo, se puder, fechar os microfones, por favor. And so this approach can help people find the mechanisms that are responsible for cognition, emotion, and behavior. Então, esses métodos podem ser úteis para entender a relação entre cognição e emoções. So experimental methods can be fine-tuned to help us identify what the causal variable is in any study. Os métodos experimentais podem ser ajustados para a gente entender melhor quais são as causas nos experimentos. As variáveis das causas dos experimentos. So they're important because they can help advance the field in significant ways. So oftentimes studies that use experimental methods get published in higher visibility, high impact journals. Isso é muito importante porque os experimentos que utilizam esses métodos experimentais são muitas vezes publicados em revistas de maior importância e de maior visibilidade. However, you must be very precise and very thoughtful when you're using experimental methodologies. E quando você utiliza metodologias experimentais, tem que ser extremamente preciso e extremamente consciente do que faz. So I'd like to give you some examples of experimental methodologies within the psychology of religion, and then I'm happy to answer questions even as I'm presenting these different examples. Então, eu gostaria de apresentar alguns exemplos de metodologias experimentais e eu estou disposta a pegar perguntas no meio da palestra. So one example of an experimental methodology is what's called experimental priming. And experimental priming is the activation of a cognitive schema. O primeiro método é que nós chamamos de
experimental priming. Can you repeat, please, exactly what it is? Yes, yes. So it is to bring to mind a specific cognition or to activate a certain set of thoughts. O objetivo é de levar à mente certos comportamentos cognitivos, certos pensamentos. And so, theoretically, if you bring to mind a certain set of cognitions or a certain set of thoughts, it should affect somebody's subsequent or following thoughts, emotions, or behaviors. Então, em teoria, se a gente levar para a mente alguns pensamentos ou algumas cognições, devem ter consequências sobre os pensamentos e as emoções das pessoas. So what this does is this allows researchers to precisely manipulate what variables or specific things come to mind for the participants. Este método permite aos pesquisadores identificar as variáveis que determinam esses pensamentos. So one way that this works is that participants are randomly assigned to either an experimental prime or a neutral prime. Uma forma de fazer isso é que os participantes vão ser randomicamente associados ou a um grupo de estudo ou a um grupo de controle. So when you're thinking about these two conditions, they should be similar in all ways, in all the different ways. They should be exactly the same, identical or similar, except for what's being manipulated by the researcher. Pensando nesses dois grupos, eles precisam ser exatamente iguais, com exceção daquilo que vai ser manipulado pelos pesquisadores. So the logic is, if the two conditions only vary in one way, then that specific thing they vary in must be responsible for the change in thoughts, feelings, or behavior. Então, pensando assim, nos dois grupos sendo iguais, a condição que vai ser alterada é aquela que tem que gerar a resposta cognitiva nas pessoas. So if the experimental condition is the particular religious prime, the neutral condition is the comparison condition. Então, se no grupo de estudo a religiosidade é a variável estudada, então no segundo, o segundo será um grupo de comparação. Oftentimes, the neutral condition is overlooked by researchers, but it's a very important consideration. Muitas vezes, a questão da neutralidade é pouco estudado ou é deixado de lado pelos pesquisadores, mas é muito importante. So, for example, you're going to want to think about strong neutral conditions. Então, por exemplo, nós vamos ter que pensar muito bem nessas condições neutras. For example, if we were just to compare having some people think about religion and have other people think about having a very bad day, if we were to find effects for religion, it's only in comparison to thinking about having a bad day. So we couldn't say that religion was extremely good more than something else related to it. Sorry if that's kind of a lot to translate. I'll try. Então, por exemplo, se a gente quer comparar dois grupos onde pessoas que têm um background religioso e pessoas que têm um dia ruim, vamos dizer assim, pode ser muito complicado fazer a relação de por que a religiosidade tem algum impacto sobre esse dia ruim. So when you're thinking about a comparison condition, you want it to be similar to the religious priming condition in a way that is nearly identical, but just not religious. Então, se a gente quer fazer uma comparação com relação à pesquisa religiosa, precisa achar uma variável que seja não religiosa, mas extremamente parecida com o aspecto religioso. So one example of an experimental prime condition is to prime religion generally, and we did this in a 2013 paper. Can you repeat that, please? Yeah. So one way that you can do this is to prime the idea of religion, just in a very general sense.
uma das coisas que a gente pode fazer é enxergar a religião de uma forma extremamente geral. For example, we had some participants read a passage about a Judeo-Christian creation story. Por exemplo, tivemos alguns participantes que leram passagens de histórias judeu-cristãs. And then the participants in the neutral condition read a secular passage from a novel that was similar in length. E o grupo de controle teve que ler uma história secular, porém parecida em comprimento. This way, we could compare the effects of priming religion very generally on participants' responses. Desta forma, podemos avaliar a religião de uma forma geral nas respostas dos participantes. A second example of priming religion is to hone in on one specific aspect of religion. Uma outra forma de pensar é de estudar um aspecto específico da religião. So my students and I just conducted a study where we compared 5 different groups. Eu e meus estudantes, meus alunos, fizemos uma pesquisa onde estudamos 5 variáveis. We were curious if priming religion would affect participants' attitudes towards refugees. Uma das coisas que a gente queria ver é se a atitude religiosa altera o comportamento das pessoas com relação a refugiados. In the first condition, some participants read a Bible passage about religious inclusion. O primeiro grupo teve que ler uma passagem da Bíblia que falava sobre inclusão religiosa. In a second condition, participants read a passage about religious exclusion. E a segunda condição, as pessoas tiveram que ler uma passagem sobre exclusão religiosa. A third passage just read a Bible passage about the temple, so religion in general. O terceiro grupo teve que ler uma passagem da Bíblia sobre templos, de uma forma de religião em geral. A fourth group read about science, read facts about science. O quarto grupo leu assuntos sobre ciência em geral. And a fifth group was in a neutral condition that just read wisdom quotes. E o quinto grupo estava numa situação neutra que leu sobre sabedoria em geral. This study helped us focus in on what part of religious beliefs are important in shaping attitudes. Desta maneira, podemos enxergar que parte da religião, que parte da crença altera o comportamento da pessoa. Another way you can prime religion is to prime a concept that should affect religious people. Uma outra forma de estudar seria pensar sobre algo que alteraria o comportamento religioso da pessoa. In this study, we had participants think about the fact that one day they were going to die. Nesse estudo, pedimos para algumas pessoas pensar sobre o fato que iriam morrer um dia. We manipulated whether or not this death was meaningful or not meaningful. Nós manipulamos a ideia de saber se essa morte havia sentido ou não havia sentido. We also manipulated whether or not participants thought that any of that meaning persisted after death. E nós também manipulamos a ideia de se havia sentido a uma vida após a morte. We found that making both life and death meaningful reduced people's anxiety about death. Nós percebemos que tornar a vida após a morte tendo algum sentido reduzia a ansiedade das pessoas com relação à morte. This helped us understand why religion is such a helpful existential resource. Isso nos ajudou a entender por que a religião é elemento existencial tão importante. A different study we looked at threatened religious participants' beliefs. E outro estudo que nós fizemos é sobre as diferenças de crenças religiosas.
In this study, we had some participants viewed video footage of a disaster. Alguns dos participantes assistiram vídeos de desastres. And other participants viewed a neutral image. E outros participantes viram filmagem neutras. The ones that viewed personally threatening disaster images reported greater discrepancy in their beliefs about God and how they experienced God. Aqueles que assistiram os vídeos com ameaças pessoais reportaram mais não confusão, mais confusão sobre a sua relação com Deus e a forma de vivenciar a religião. However, this was only for people low in intrinsic religiousness. No entanto, isto era só para pessoas que tinham uma baixa relação com a religião. This helped us realize that when people make religion central, it protects them from some of these existential threats. Isso nos permitiu perceber que as pessoas que são mais centradas na religião lidam melhor com essas questões de estresse de vida. You can also manipulate other features of the experimental design and see how religious people might respond differently. Nós podemos também alterar outros tipos de variáveis para ver como que as pessoas respondem de várias maneiras. So, for example, you might see how religious people might change their responses based on their experimental condition. Podemos, por exemplo, ver como que as pessoas religiosas alteram as suas respostas em função das condições do experimento. So, for example, you might assign people to different evaluations of a target-dependent variable. Nós podemos, por exemplo, associar as pessoas a diferentes tipos de variáveis de estudo. For example, in one study, we had people rate someone who was considered very moral, and other people rate someone who is considered average in morality. Por exemplo, nós pedimos para as pessoas avaliar uma pessoa de comportamento extremamente moral e outro grupo de pessoas de uma moralidade média. We also manipulated whether this person was in the religious in-group or the religious out-group. Nós também avaliamos se a pessoa estava participando de um grupo religioso ou não. We found that people who view religion as a quest were more tolerant to religiously dissimilar others. Nós percebemos que as pessoas que procuravam, que enxergavam a religião como uma meta de vida, por exemplo, estavam mais inclinos a aceitar a diferença religiosa dos outros. In another set of studies, we examined different religious groups' responses to moral foundations or moral values. Em outros estudos, estudamos a variação de resposta a valores morais em função de grupos, em vários tipos de grupos religiosos. So each of the three religious groups, those that were currently religious, formerly religious, and never religious, estudamos em 3 grupos, aqueles que já foram religiosos, quem nunca foi religioso e pessoas mediamente religiosas. And then they each completed measures of 5 moral foundations. E cada teve que avaliar 5 condições de valores morais. And we found differences between those 3 religious identities on endorsement of those values. E nós percebemos 3 condições diferentes de avaliação dessas questões morais. We also can look at within assignment of a target-dependent variable. Nós também podemos olhar dentro dos grupos as diferenças de associação de variáveis. For example, previous research has found that religious fundamentalism is associated with prejudice. Por exemplo, algumas pesquisas anteriores associaram o fundamentalismo religioso com algo prejudicial.
But we thought that that could be because researchers only look at certain targets of prejudice. Mas isto percebemos que pode ser porque os pesquisadores só estudaram certos tipos de prejudício. So when we expanded the list of targets of prejudice, we found that people both high and low on religious fundamentalism are prejudiced towards dissimilar groups. Então, quando nós aumentamos o leque de variáveis de prejudício, percebemos que a reação das pessoas mudou com relação ao fundamentalismo religioso. And we see a similar thing when looking at those three religious identity groups and their religious behaviors. Nós percebemos a mesma variação quando estudamos os três tipos de fundamentos religiosos. We find that after people leave religion, there still remains a religious residue in their psychology and behaviors. E nós percebemos que mesmo as pessoas que saíram da religião continuam mantendo referências religiosas no seu comportamento. So each of these studies helped advance a more precise understanding of the role of religion in people's lives. E todos esses tipos de estudos nos ajudaram a entender melhor a importância da religião nas suas vidas. So I was trained as an experimental social psychologist. Eu fui treinado como cientista, cientista experimental de sociologia. And when I started studying religion, there weren't as many people doing experimental research in religion. E quando eu comecei, não havia muita gente fazendo pesquisas experimentais em religião. So I was very excited to bring my training into the psychology of religion. Então eu estava muito animado em trazer o meu treinamento, o meu conhecimento na pesquisa da psicologia da religião. After all, I saw that there were some very formidable strengths, such as establishing cause and effect. Depois eu percebi que tinha algumas forças importantes, como, por exemplo, estabelecer a causalidade. And we can also be very precise about which specific beliefs lead to downstream changes in thoughts, feelings, and behaviors. E que também nós precisamos ser muito precisos em que tipo de crenças estamos estudando. So I thought, well, everyone should be doing experimental research. Então eu achei que todo mundo deveria fazer pesquisas experimentais. But I quickly learned there are a lot of drawbacks too. Mas eu rapidamente entendi que tinha alguns defeitos também. For example, a lot of these effects are person-specific. Muitos desses efeitos também podem ser subjetivos. For example, if I have what the Bible means to one person is different than what the Bible might mean to someone else. Por exemplo, o que a Bíblia significa para uma pessoa pode ser bem diferente do que a Bíblia significaria para outra pessoa. These effects are also context specific too. E esses efeitos também dependem do contexto. We know that if some of this research is done in a science building, it might be very different than if it's done in a church or in a public square. Por exemplo, sabemos que se esses estudos são feitos no laboratório, ou numa igreja, ou numa praça pública, o resultado pode ser muito diferente. Not to mention the cultural differences of this type of research. Sem mencionar também as diferenças de controle dessas pesquisas. So what this means is that some of these effects are not always reliable. Então, isso significa que alguns dos resultados não são sempre confiáveis. And this has led to within social psychology, something that they call the replication crisis. E isso nos leva para aquilo que a gente pode chamar em psicologia social, uma crise de replicação. And this is when people try to perform the same priming studies and they don't get the same results. Isso acontece quando as pessoas tentam replicar as mesmas premissas do estudo e não têm os mesmos resultados. But there are things that you can do to address some of these drawbacks. Mas existem coisas que a gente pode fazer para minimizar esses defeitos.
So the first thing is you need to know your constructs very well. A primeira coisa é que tem que conhecer muito bem as suas bases teóricas. It also requires a great deal of creativity to determine just how to manipulate or activate that specific feature of a schema. Isso também necessita que seja criativo na forma de determinar como manipular ou ativar algumas questões específicas do desenho do estudo. It's also important that you understand your participants' beliefs very well, too. Também é muito importante entender muito bem quais são as crenças das pessoas que participam dos estudos. Because remember, how one participant responds might be very different than how another participant responds. Tem que lembrar que a resposta de uma pessoa pode ser muito diferente da resposta de outra pessoa. And the context matters a lot. E o contexto tem muita importância. For example, we found that a general religious prime was interpreted differently based on how intrinsically religious someone was. Por exemplo, nós percebemos uma certa diferença de resposta em função do grau de religiosidade da pessoa. It's also important that you think about alternative explanations for your findings. E também é muito importante procurar ter explicações alternativas dos seus resultados. And that will help you determine the selection of your neutral condition. E isto vai lhe permitir ajudar a determinar as variáveis de controle, as condições neutras de controle. For example, if someone says religion is just putting someone in a good mood, then you could have a neutral condition where people think happy thoughts or positive thoughts. Por exemplo, se a gente for pensar que a religião ajuda no bem-estar da pessoa, podemos considerar variáveis de neutras, bons pensamentos. Then, if you find differences, you know that the effects are specific to religion and not just putting people in a good mood. Então, se você vê uma diferença, você sabe que tem a ver com o background religioso e não com o bem-estar da pessoa, com os bons pensamentos da pessoa. You also need to think about your statistical effect sizes. Também tem que tomar cuidado com a questão do tamanho do efeito Estatístico. estatístico. Isso, obrigado, Vânia. Sometimes these effects are small, so you want large sample sizes. Às vezes esses efeitos são pequenos, então precisa ter uma maior quantidade de pessoas. Uma amostra maior. Oftentimes, you can run a power analysis beforehand to determine how big of a sample you'll need. Às vezes é preciso realizar uma análise de poder antes de verificar o tamanho da sua amostra. I don't know if power analysis is easy to translate. Okay. Yeah. So maybe just bigger samples are better. Eu perguntei para eles porque não sei se em português a palavra análise de poder tem algum sentido. Ele falou que muitas vezes maior a amostra, maior o resultado. And finally, you're going to want to make sure to replicate your findings several times. E, por fim, tem que procurar replicar os resultados várias vezes. So, my belief is that experimental methodologies are a useful way to examine research questions in the psychology of religion. Então, no meu ponto de vista, as metodologias experimentais nos oferecem uma forma muito interessante de examinar as questões da psicologia da religião. There are numerous options available. Existem numerosas opções à nossa disposição. You should be sure to be very thoughtful when constructing your studies using this approach.
mas precisa ser bem cauteloso na construção dos estudos utilizando esse método. I'd be happy to answer questions. I'd love to have a discussion with participants, but I also am happy to receive emails too after this if people have questions. Estou à disposição para todas as perguntas, a gente debater o que precisar, mas também se precisarem mandar e-mails para mim, eu recebo com prazer depois. Ok. Thank you very much, Dario. Probably we will have lots of questions to you. Nós vamos ter muitas perguntas para ele, né, pessoal? But before we start, deixa eu falar em português. Antes da gente começar a fazer as perguntas, eu acho que seria legal se ele já explicasse, já falasse um pouquinho mais sobre esse priming, o que mesmo? Conceito de priming na psicologia, no uso da... Então, ele fala em priming, né? Eu acho que podia pedir para ele explicar um pouco melhor, porque tem muita gente que não vai saber como é que isso pode aparecer no experimento, né? Na pesquisa experimental. Okay. Talvez seja legal pedir algum exemplo. Isso. Before we take some questions, Mary would like you to explain a little bit better what you mean by priming, because it's not an obvious concept to translate to Portuguese. And if you can give some examples. Yes. So priming is when concepts are related in our mind, and we can get people to think of related concepts. And then I'll give an example. Então, o priming é quando nós temos os conceitos na cabeça que impedimos para as pessoas achar forma de relacionar esses conceitos. So if I were to say the word football, a number of words might come to mind for the people on the call today. Por exemplo, se eu usar a palavra futebol, certamente monte de pensamentos vão passar pelas cabeças de todo mundo que está assistindo agora. Right, like ball, maybe Pele or goal. Talvez bola, o Pelé, o gol. So when things are connected in our minds, activating that set of connections brings them to the top of our minds. Então, quando essas coisas aparecem na cabeça, criar essas relações entre as palavras permite ativar os conceitos na nossa cabeça. So when we have people think about religion, it brings that concept to the top of their mind. Então, quando nós pedimos para as pessoas pensar sobre religião, isso leva esses conceitos para o topo dos seus pensamentos. So the idea is how participants respond after that is because the ideas of religion are more available in their mind. They're more accessible in their mind. Então, a ideia é que as pessoas vão responder mais em função desses conceitos já estão mais elevados nas suas mentes, mais presentes nas suas mentes. Do you think that helps a little bit? I'm happy to answer more questions, but I'm just curious if that helps. Yes. Yes. Okay. Pode falar, Sebastião, por favor. Então ele perguntou se isto já ajudou e ele está disposto a receber mais perguntas. Pessoal, então vocês podem fazer mais perguntas ali pro Dario. Se vocês quiserem mais exemplos, eu acho que isso é bacana. Ele falou também sobre a questão da Power Analysis e o Kevin está por aí. Kevin, seja bem-vindo. Eu não estou te enxergando aqui, mas que bom que você está aqui conosco. Seja bem-vindo. Se você quiser falar o seu boa noite em português também, a gente vai ficar contente de ouvir. Mary said that Professor Kevin Ladd joined us. Hi, Kevin. Boa noite. Isso. Boa noite.
Boa noite. Então, dá a oportunidade para o professor Kevin dizer o boa noite, que ele gosta de falar em português, né? Então, o professor Kevin, ele falou assim que quando o Daryl falou sobre power analysis, né? Isso significa assim que é você ver se teu número de participantes, né, a tua amostra justificar se o número de participantes ou a tua amostra é suficientemente grande, ou que não é grande demais, mas também não é pequeno, mas que o número certo, o número adequado, né? Suficientemente grande para aquilo que você quer fazer o experimento. Então, agora, gente, por favor, tragam as suas perguntas. Mary was just explaining that Kevin said that, explain a little bit more about the power analysis, that you need to study if the size of your participants is enough to get the result that you want. Yes, that's exactly right. To make sure you have enough participants to detect if differences are really there or the associations are really there. Okay, so the first question we see here on the chat is Andrea asking you, what was the motivation for your research? Oh, that's a good question. So what motivates, I get motivated by my research by what I observe in the world or in people around me. Primeiramente foi a motivação pelo fato de observar as pessoas no mundo e quem vive ao meu redor. So for example, I just got finished with a set of studies looking at why people are leaving religion. Por exemplo, uma das coisas que você vai pesquisando agora é uma pesquisa sobre o porquê que as pessoas deixam a religião. And that's because here in the US, church attendance and religious identification is decreasing rapidly. E isto porque nos Estados Unidos o fato de ir à igreja e a religiosidade está caindo bastante rapidamente. So I just thought, how could I help answer that question on a broader level? Então me perguntei como que eu posso ajudar a responder essa pergunta do porquê numa escala mais ampla. Darion, você fez um estudo experimental sobre a desidentificação religiosa. Você poderia compartilhar conosco como é que foi esse experimento que você fez? Se foi por meio de um experimento, né, uma pesquisa experimental, você poderia compartilhar conosco? You made a study about Desidentification. Religious disidentification. Can you share with us how you conduct this study? Yes, so my colleagues and I did numerous studies. So I'll explain one of the studies first. Eu e meus colegas fizemos vários estudos e vou discutir deles primeiro. So we asked participants which of these three best describes you. Então nós perguntamos para as pessoas qual dessas três condições os descreve melhor. I am currently religious. Eu estou sou religioso no momento. I used to identify as religious, but I no longer identify as religious. Eu costumava me identificar como religioso, mas não mais. I've never identified as religious. Ou eu nunca me considerei religioso. Then we compared their attitudes toward God, their religious practices, and a number of their beliefs and behaviors. E nós comparamos as suas relações com Deus, as suas relações com o comportamento religioso e outras características de crenças religiosas. And what we find is that the people who have left religion, who have de-identified, still hold some
similarities with people who are currently religious. E nós percebemos que as pessoas que deixaram a religião mantêm algumas características iguais àqueles que ainda são religiosos. We also did a study where we looked at participants over time, so longitudinally, to see who left religion during the study. Nós também fizemos pesquisas durante o tempo para ver quem, ao longo do estudo, deixou a religião. And a similar pattern emerges that people who who stop identifying as religious still retain some similarity to religious people. E nós percebemos também que, igualmente, as pessoas que deixam a religião ao longo do tempo também mantêm características religiosas. It's like one of my friends says, once a Catholic, always a Catholic. Como um amigo meu falava, uma vez católico, sempre católico. So then I will ask, why then people leave religion if they maintain some religious characteristics? So we think there's three reasons. So one is that these schemas that we have, these mental frameworks, are hard to change. Eu perguntei por que então as pessoas deixam a religião se mantêm reflexos religiosos. Ele falou que uma das razões é porque os nossos padrões mentais são muito difíceis de se alterar. The second is that people's religious behaviors become habits, and habits are hard to change. A segunda questão é que a prática religiosa traz hábitos e que esses hábitos são muito difíceis de trocar. And the third, we think, is that people, even after they leave religion, still socialize and live in religious communities and have religious friends and family. E o terceiro aspecto, certamente, é porque as pessoas deixam a religião, mas se mantêm envolvidos socialmente com pessoas que pertencem a grupos religiosos. So even if they stop believing in God, they still might instinctually pray before a meal because it's a habit or because they're around people who do. Então, mesmo que as pessoas deixaram de acreditar em Deus, pode ser que instintivamente elas continuam a rezar antes de uma refeição, por exemplo, ou porque é um hábito, ou porque estão em volta de pessoas que têm esse hábito. Thank you. Nós temos outras perguntas ali, Sebastian. Eu estava vendo. Da Andrea, que ela diz que tem pacientes que após um transtorno psíquico afastam de suas religiões e se ele já fez algum estudo sobre isso. E quando ele, nas pesquisas dele, qual o conceito de religião que ele utiliza, né? Se é de religiosidade intrínseca ou extrínseca e o que ele observa em relação a isso. Depois a gente vai lá para o D'Artagnan. So we have a few more questions. First one from Andrea. She says, I have patients, then after a psychic transturn, after a psychic breakdown, exit religion. Is this something inside of your study also? So we have looked at why people leave religion. Então nós estudamos o porquê que as pessoas deixam a religião. And one of the reasons is because of personal trauma. E uma das razões é por causa de traumas pessoais. For example, some people can't make sense of how they could experience suffering when there's a good and loving God. Por exemplo, as pessoas têm dificuldade em entender por que eles estão experimentando sofrimento se existe um Deus grande e amoroso. So it sounds like Andrea's experience is very much lines up with the research. Então, parece, Andrea, que isso tem um pouquinho a ver com a sua experiência no consultório. Yeah, thank you for that very good question. Muito obrigado por essa pergunta muito interessante. Another question is about what kind of religious concept do you refer to as intrinsic or extrinsic religious? And what did you observe in your studies about that? Yes. So intrinsic religiousness is when people make religion a central part of who they are. Então, no caso, a religião intrínseca seria quando as pessoas
faz da religião uma parte essencial, o central de quem são. So it's their worldview that helps them interpret the whole world. Então, essa perspectiva lhes ajuda a entender melhor a visão do mundo. But extrinsic religiousness describes people who are religious for other reasons. E, então, a religiosidade extrínseca explica o porquê da religião por outros motivos. Religiosidade por outros motivos. For example, for social reasons or for some type of protection or comfort. Por exemplo, por questões sociais ou por questões de sensação de proteção pessoal. So intrinsically religious people believe religion is true. Então, as pessoas que são intrinsecamente religiosas acreditam que a religião é verdadeira. And our research has found those individuals do much better during the adversity in life. E os estudos mostraram que essas pessoas se dão muito melhor com relação aos problemas encontrados na vida. André, isso responde a sua pergunta? Uhum. Ela perguntou também qual desses dois conceitos que ele aplica mais, né? Se a religiosidade intrínseca ou a religiosidade extrínseca. Faltou ele responder isso, né? Uhum. Mas aí eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta, que é do you use the centrality of religiosity scale in your research? Do you know this scale? Eu perguntei se ele conhece a escala da centralidade da religiosidade, que daí essa escala, ela mede o quanto a religiosidade é central na vida de alguém. So there is an intrinsic, extrinsic religiousness scale, and I'd be happy to share it with the group. Ele diz que eles têm uma escala de medição do que é intrínseca e extrínseca, que ele vai compartilhar com a gente. So the second part of the question of Andrea was, of Rafael, about intrinsic and extrinsic religiousness. Is in the example that you showed, that you shared with us, what of the two cases did you study, intrinsic or extrinsic? Is this a variable in your study? Yeah, so usually I study intrinsic religiousness. Então ele diz que normalmente ele estuda a religião intrínseca. Yes. There is one more question from D'Artagnan, and I'm trying to read it in Portuguese first. Vou ler em português para eu poder traduzir. A pergunta dele é, eu fiquei sem entender uma parte, e uma das pesquisas havia 5 grupos, tinha a ver com a aceitabilidade da religião, com relação a estrangeiros, imigrantes e passagens da Bíblia que tratasse do tema. E o grupo neutro lia uma citação. Okay. You told us about one of the research that you made with 5 groups, which has to see with the acceptability or relationship with immigrants. And the last group, the neutral group, you made them read something. Why something and not why not read nothing? That's a very good question. So we wanted to make it as similar to the other conditions as possible, but change the content. Então ele diz que é uma excelente pergunta. A questão é que eles querem sempre manter as situações de todos os grupos o mais parecidos que possíveis, mas com uma variação de contexto. Otherwise, someone could say the reason for the effects are because they were reading versus doing nothing. Para evitar que as pessoas possam criticar os resultados, dizendo que o resultado foi pelo fato de ler e que o grupo de controle, pelo fato de não ler, alterou o resultado. So that goes. Oh, sorry. No, it's okay. So that goes to why it's important to match the prime and the neutral in as many ways as possible. É por isso que é importante tentar aproximar o mais que possível os contextos do grupo de controle do grupo de estudo.
Yeah, thank you. It's a good question. É uma excelente pergunta. O Sebastião, ele falou que ia compartilhar com a gente uma escala? Será que ele desistiu ou ele está procurando? Pergunta para ele, fazendo favor. Oh, there, you said that you will share the scale of intrinsic and extrinsic. Will you do that afterwards? Yeah, I can do it as soon as we get done with this call, or if you'd like to, I could put it in the chat. What would you all prefer? I can do it real quick. I believe that it would like you to do it on the chat if you can. Okay, I'll do it right now. I'll pull it up. Ele vai colocar no chat. Ele perguntou se a gente gostaria de olhar ou se poderia colocar no chat, né? Sim, Daí aí eu falei que colocar no chat. Uhum. Então, o Sebastião falou lá com ele e disse assim que ele podia colocar no chat. Tem a pergunta ali do Felipe, né? Tem várias perguntas agora, depois do D'Artagnan. Sim. Da Ivete, a relação com o sagrado diante da desistência da religião. Uhum. Não sei se eu entendi bem. Seria interessante Que a Ivete... explicar um pouquinho melhor a pergunta. Uhum. Ivete, você pode explicar um pouquinho melhor a tua pergunta, por favor? Sim, porque diante dessa desistência da religião em si, como crença, como instituição, qual a relação que fica depois dessa desistência com o sagrado em si? Que esse permanece, vai além, né? Vai além da religião, de crença. O que fica, na realidade, dessa relação com o sagrado? Que é aquilo que fala mais forte dentro dessa religiosidade, dentro daquilo que é a idiosincrasia da pessoa. Não? Uhum. Isso que significa. Okay, I posted it in the chat. I hope everyone can access it. Yes, I saw. Okay. We saw, aliás. Okay, so we have one question from Yvette. She's asking you regarding people that leave religion as a formal institution. What do you see there if there is something sacred that stays with these people? Yes, I absolutely think that for something sacred still remains. Então ele diz que sim, para algumas pessoas é claro que alguma questão de relação com o sagrado continua. We currently are analyzing a study of more than 300 people who have recently changed their religious beliefs. Estamos no momento estudando um grupo de 300 pessoas que acabaram de alterar as suas crenças religiosas. Because we want to see what exactly is it that is sacred that still remains. É justamente para a gente entender o que é do sagrado que se mantém depois que deixaram a religião. So hopefully in a few months I'll have more answers for you. Então ele espera que ele vai poder dar mais respostas daqui a alguns meses sobre isso. Thanks. Respondeu a sua pergunta, Ivete? Ok. So next question from Felipe. Did you study if there is some cognitive differences between the people that follow religion and believe in the concept of reincarnation or not? Not yet, but somebody should study that. Maybe Philippe will be the one to study that. Ok, Felipe, ele falou que por enquanto ainda não, mas que com certeza alguém tem que estudar e que eventualmente pode ser você. I think that's a very interesting question, and I think we need to look at that. Ele falou que é uma pergunta muito interessante que realmente nós temos que procurar saber mais sobre isso. Ok.
O Carlos Henrique pede para ele falar um pouco mais sobre, se ele tiver feito algum estudo sobre as pessoas que se desidentificaram com alguma religião, né? Se ele poderia falar um pouco mais sobre esse estudo que ele fez. One question is about from Carlos Henrique. He has a doubt for a very long time about people that changes religion. If you did some studies about that, and if you can comment on it. E pode até, talvez, juntar com a pergunta da Camila, que ela diz assim que se essas pessoas que saem dessa religião e aderem a outro sistema de crenças, se elas aderem a outros sistemas de crenças ou se permanecem semelhantes às da religião que tinham antes, né? And there is a complement to this question from Camila. She asks that if people switch religion, do they switch religion for a similar belief system that the religion they had before or not? Those are good questions. So some people switch religion for a completely different belief system, and others switch for a similar one. It kind of depends on the person. Aí ele falou que uma pergunta muito interessante, que às vezes as pessoas trocam para uma coisa completamente diferente e às vezes para coisas mais parecidas, depende muito da pessoa. What I think would be interesting is to see if any of their original religious beliefs carry over or are still residually there in their new beliefs as well. Ele falou que uma coisa muito interessante de estudar seria se quando trocam de religião, essas pessoas levam para a religião nova reflexos, referências às suas religiões anteriores. So we don't know yet. We're still too early in the research, so there's lots of good questions still to ask. Ele falou que são muitas boas perguntas, mas ainda é um pouquinho cedo para poder responder. Vamos ver. Okay, next question from Felipe. Is there any difference between people that follow monotheist religions and polytheist religions? So far we've collected data from the US, Netherlands, and Hong Kong. Até agora, fizemos pesquisa nos Estados Unidos, na Holanda e em Hong Kong. But we haven't yet separated out those groups, so we don't know yet. Mas eles ainda não separaram os resultados desses grupos, então eles não sabem ainda dizer. So I would be very interested in examining the difference between monotheistic and polytheistic groups. Ele falou que ele está muito interessado em estudar isso, mas ainda não tem informação. Tem mais outra pergunta lá do Felipe. Another question from Felipe. Vou ler em português, então. Existe alguma diferença entre pessoas que seguem religiões que têm ligação com o transcendente, com Deus, de forma direta ou através de um líder espiritual? So the question is there any difference between people that follow religions that have a transcendent connection with God in a direct way or through a spiritual leader? Oh, that is, that's a good question. Again, we're still early in this, and so we don't know yet. But this would be a good thing to ask. These are really good research questions. Então ele respondeu que é uma excelente ideia de pesquisa, mas que ainda não tem resultado sobre isso. Não fizeram pesquisa sobre isso ainda. Mas que é muito interessante. Eu gostaria de fazer uma rápida observação de pesquisa feita pelo professor Geraldo. Apenas um complemento aqui para contextualizar mais culturalmente. O professor Geraldo fez pesquisas exatamente sobre pessoas que mudam de religião, que têm uma conversão religiosa e que, de algum modo, trazem informações cognitivas da religião anterior. Então, elas, apesar de dizerem que estão em outra religião, todas as referências são de elementos simbólicos e cognitivos da religião anterior. Então, há uma quantidade, de fato, de pessoas que mudam de religião, mas apenas fazem uma espécie de transliteração dos conteúdos simbólicos para a nova religião.
Então, foram estudadas, por exemplo, pessoas que vêm de religiões japonesas no Brasil, por exemplo, Seishono-e, Perfeita Liberdade, e elas se diziam, então, dessas religiões, mas todas as referências sobre certos patriarcas das suas religiões faziam o mesmo tipo de referência ao Jesus do cristianismo. Então, às vezes, essa mudança não era uma mudança simbólica real. Às vezes era. Então, há todo um rearranjo simbólico, mas às vezes não. Você quer que eu traduza tudo isso agora? Não, talvez só para o pessoal que está aqui do Brasil saber, acho que o Daryl deve saber. Só vou resumir. Tá. Professor Wellington said that Professor Geraldo made some studies about people that switch religions, and that indeed lots of people maintain their beliefs or their symbolic schemes in the new religion they enter. That's great. Thank you. I'm glad to hear that. Eu gostaria de fazer também um acréscimo a isso, aproveitando o gancho do Wellington. Enquanto o professor Geraldo fez esse tipo de pesquisa, né, no campo da espiritualidade e saúde, já existem pesquisas que mostram assim que diante de uma situação de enfermidade grave, as pessoas usualmente se voltam para a espiritualidade e, em geral, quando elas se voltam para a espiritualidade, se elas tiveram alguma religião anteriormente e que foi abandonada ao longo do caminho, é comum que elas se voltem para aquela forma de religiosidade que elas assumiam antes desse abandono, ou dessa desidentificação, dessa desfiliação religiosa. Em geral, as pessoas lá, naquele momento de busca de sentido, que se volta para a espiritualidade, mesmo então tendo se afastado, ela se volta lá para aquelas experiências primeiras. Né? Mary commented that some studies about spirituality and health show that when people are in real distress or life-threatening situation because of a disease, even if they left religion, they have a reflex to go back to their primal religion belief. Yeah. Tem a pergunta ali da Andrea, que é em experiências de quase morte, pesquisas apontam uma direção religiosa após estas experiências. E ela gostaria de saber se isso está dentro das pesquisas do Daryl. Andrea is asking, when we study near-death experiences, some research shows a search for religiousness after these experiences. Did you study something about that? Yeah, so I think that death has a way of clarifying our values. Então, eu acho que a morte tem uma forma de clarear os nossos valores. And so for some people, those values will be found in religion. E para certas pessoas, esses valores vão ser encontrados na religião. And so it's possible that some people may become religious after a near-death experience or return to religion after a near-death experience. Então, por isso, faz sentido que algumas pessoas se tornam religiosas depois de uma experiência de quase morte ou voltem para a religião. So that does seem like a common experience. Mas realmente parece uma experiência comum. A Camila, ela está querendo saber assim, qual é o palpite do Daryl em relação ao pós-pandemia. Será que as pessoas vão se tornar mais ou menos religiosas depois da pandemia? Okay. There, Camille is asking your hunch about the after pandemic, if people will get more religious or less religious. I think after the pandemic, people will become less religious. So I think when the pandemic is active, people are more religious, but then when it subsides, people become less religious. Eu acho que depois da epidemia as pessoas vão ficar menos religiosas. Que durante a epidemia a tendência
serem mais religiosos, mas no fim da pandemia, menos religiosos. We saw something in the United States after 9/11, after the terrorist attack of 9/11, people became religious, but just for 1 year, and then they went back to baseline. Eles perceberam nos Estados Unidos, depois daquele evento do 11 de setembro, que muitas pessoas se tornaram muito mais religiosas, mas mantiveram a religião durante 1 ano. Depois voltaram. O Thales está perguntando aqui, ele gostaria de que o professor Dario comentasse sobre o livro dele, sobre a coragem de sofrer. Okay. Thales is asking if you can comment about your book, The Courage of Suffer. Oh, yeah, thank you. That's a book that I I wrote with my wife, who is a mental health therapist. Can you say again your wife's job? Oh, my wife is she's a psychotherapist, so a counselor. Ok. Ele falou que ele escreveu esse livro junto com a esposa dele, que é psicoterapeuta. And so we try to offer a clinical framework for helping people who are experiencing suffering. Então nós tentamos oferecer setting terapêutico para ajudar as pessoas que estão sofrendo. And we do so by examining the importance of building meaning in life during periods of suffering. Nós fazemos isso no conceito de ajudar as pessoas a criarem sentido enquanto estão sofrendo. So it is a mix of both research and clinical practice. É uma mistura de pesquisa com prática clínica. Thank you for asking. I'm flattered. Obrigado, eu me sinto lisonjeado pela pergunta. A Thaís está fazendo uma pergunta ali bem interessante sobre o que ele trouxe, né, sobre a importância dos primings. Mas aí ela pergunta assim quais são as características de bons primings, porque parece-lhe importante garantir que as cognições ou os comportamentos estimulados, esse contexto mental, né, sejam decorrentes dos primes ou de uma terceira causa não conhecida. Então, o que seriam essas características de bons primes? Okay. Then Thais is asking, what are the characteristics of good primings? Since you need to guarantee that the cognitions or the behavior stimulated are consequences of the priming and not of a third non-known cause. Yes, very good question. So the first thing is to make sure that it is very over and powerful. What do you mean by over? So very clear, very explicit. Not explicit in a bad way, but just very clear. Uhum. Então ele falou que a primeira coisa mais importante é que esteja extremamente claro. And so make sure it's not subtle, or it's but the differences are between the conditions are noticeable. De ter certeza que não existe muita sutileza e que as diferenças entre as diferentes condições sejam muito claras. And then you want participants to reflect or write about it, so it can so they can have an investment in it. E vocês vão pedir para as pessoas refletirem ou escrever a respeito para que elas se envolvem pessoalmente nessas questões. So, for example, when they read a Bible passage, they'll also write their reactions or emotions to the Bible passage or summarize it in their own words. Uhum. Então, por exemplo, se a gente pede para eles lerem passagem da Bíblia, nós pedimos também que elas escrevam um resumo, que escrevam suas emoções, o que verbalizam essas emoções depois. And then you want to minimize distractions. So that's the one thing that they're focused on. E vocês vão querer também minimizar as possibilidades de distrações, fazer com que aquele assunto seja absolutamente o foco do pensamento. And then these priming effects wear off quickly, so you want to immediately measure the dependent variable. Uhum. E o efeito do priming desaparece muito rapidamente. Então tem que ter certeza de fazer as medições das variáveis o mais rapidamente que puder.
for example, none of you are thinking about football or goals anymore. Por exemplo, ninguém agora está mais pensando em gol ou em futebol. Agora. Ele tinha falado assim que além de claro, tem que ser powerful, né? Então assim, tem que ser poderosa. Então aí ele deu o exemplo das passagens bíblicas, né? Então eu imagino que esses exemplos das passagens bíblicas e das emoções têm a ver com essa característica de serem poderosas, né? Muito significativas, né? Uhum. Sim. Temos mais perguntas ali ainda. Acho que vale a pena você dizer aí para ele que as pessoas estão gostando muito. Tem várias pessoas que estão dizendo que estão crescendo muito com as observações que ele está trazendo. Acho que isso é bem legal, esse retorno para ele. E aí a gente segue com outras perguntas que tem aqui. We have some more questions in the chat, but lots of people are saying that they are very pleased by your lecture and they are it's increasing their knowledge and they are very, very pleased. Oh, thank you. I'm grateful. Thank you. Ele falou que está agradecido. Deixa eu ver as perguntas aqui. Tem aqui da Roseli. Ela diz assim, ela pergunta se na opinião dele as pessoas desenvolvem uma relação utilitária com a divindade. Bom, quando ele falou sobre o conceito de religiosidade extrínseca, né, ele trouxe essa questão de uma relação utilitária, mas ela pergunta se, na opinião dele, as pessoas desenvolvem uma relação utilitária com a divindade. Fiquei imaginando que isso talvez tivesse a ver com alguma coisa que alguém tenha falado antes ou que ele tenha falado antes, Roseli. Então, se você puder dizer alguma coisa mais sobre isso, seria bom. E após a pandemia, esta relação não seria mais necessária? Roseli, você quer falar alguma coisa? Esclarecer um pouco mais? Oi, boa noite a todos. Oi. Então, ele comentou que, na opinião dele, após a pandemia, as pessoas seriam menos religiosas, né? Então, por isso que eu fiz essa relação, quer dizer, há uma relação utilitária, então, eu busco a divindade enquanto ela me é útil durante a pandemia, é isso? Okay. So Rosalie is commenting and asking you that if people get less religious after the pandemic, is this because they see religion as a useful tool during the pandemic and that this tool is not useful anymore afterwards? Yeah, I think that's a very good explanation. Yes. Sim, ele falou que é uma excelente explicação. Yeah, we often turn to religion in times of need, and if there's not an obvious need, sometimes we don't turn to religion as much. Okay. Porque quando a gente às vezes se torna para a religião quando tem uma necessidade, e quando essa necessidade não se torna tão óbvio, aí nós afastamos da religião. Eu gostaria de aproveitar isso que ele acabou de falar, fazendo um gancho com a pergunta, com a resposta que ele deu anteriormente, que as pessoas vão ser menos religiosas, só para ele confirmar que quando ele diz assim que as pessoas vão ser menos religiosas depois da pandemia, mas é em relação ao período da pandemia. Então, tem um pico. Tipo assim, durante a pandemia as pessoas ficam mais religiosas e depois da pandemia se tornam menos, mas não quer dizer assim que menos do que antes da pandemia, mas menos religiosas do que estavam se mostrando durante a pandemia. Mas só para ter certeza aí que é isso mesmo. Mary is asking you to, in her opinion, when you said that people would get less religious after the pandemic, it is because they will get more religious during the pandemic. And these people that will get more religious during the pandemic, these people will leave the religion afterwards. But people that were religious before will remain or will not remain religious after the pandemic. Yes, good question. I think it was the first. So people who weren't very religious become more religious, and then they'll go back to not being religious. But people who are consistently religious will probably stay pretty consistently religious.
Então, ele diz que sim, certamente é o primeiro caso. As pessoas que não eram religiosas, se tornaram religiosas durante a pandemia, vão deixar de ser depois. Mas quem estava religioso ou era religioso antes, a princípio deveria continuar depois. O Mari? Sim. Não sei, isso parece alguma coisa assim um tanto óbvia, né? Acho que nunca se falou tanto amor, compaixão, solidariedade como agora, né? Agora, a hora melhora, aquilo cai, né? Hoje eu tive a oportunidade de estar conversando em torno de umas 30, 35 famílias, né? Todas lá no HC. A maior parte delas com problemas de oncologia, né? Bom, ali, grande parte delas não tinham assim, ligação nenhuma com religião, com nada, e agora não é o fato da religião. Dentro das próprias famílias, e as que tinham, por exemplo, eram católicos, mas estão indo em Umbanda, ou seja, né, o que salvar ali está valendo, né, a história. E depois, provavelmente, aquilo cai de novo e daí esquece, né? Então, isso é comum. Eu faço pesquisas e eu vejo, né, em termos sociais, pessoas que são católicas ou são da religião judaica e que frequentam centros espíritas e que frequentam isso daí. Então, definir o que é religiosidade nisso daí é tudo vale, né? Então, sei lá, tem um problema dentro de casa, não precisa ser só com a doença, tem um problema com família ou de relacionamento, você pega lá o pai de santo e por aí afora. Tá? Obrigada, Jorge. É isso aí, né? Tem outra pergunta aqui da Maria Fernanda. Ela está perguntando se ele estuda outras formas de misticismo, como a crença em astrologia, artes de divinação, como, por exemplo, o tarô, coisas dessa natureza. E as razões para que as pessoas se apoiem em comportamentos ligados a tais crenças, né? Se ele estuda isso, já que ele tem vários estudos sobre religião, né? Então ela está perguntando se isso também. Eu acho que poderíamos já fazer essa e do Felipe para a gente poder caminhar para a finalização. Nas pesquisas, as pessoas costumam mostrar desenvolver uma relação própria e pessoal com Deus ou uma comum, normativa, como prega a própria religião, né? So we will take two more questions, and then we'll get to the end. Question from Maria Fernanda. She asks, do you study other form of mysticism, like the belief in astrology or something like tarot, you know, tarot? Mm-hmm. And the reason why people get involved in that kind of behavior and beliefs? Yeah, that's a good question. I haven't yet studied those other forms of spirituality or transcendence yet. Yeah, not yet. Okay. Ele falou que é uma boa pergunta, no entanto, ele ainda não fez pesquisa sobre esses assuntos. But to me, there are ways that in which people try to make sense of the world and establish a sense of control over the world. Mas ele diz que tem um sentido de que são formas das pessoas procurarem dar um sentido à vida e a um controle sobre a vida. So we like to think that the world is predictable. Some people rely on God to predict how my life is going to go. Other people might rely on the stars, and other people might rely on the tarot cards. Uhum. Então, nessa questão da gente querer dar uma predictividade, não sei qual é a palavra correta, a vida e ao mundo, algumas pessoas se apoiam em Deus, outras pessoas se apoiam nas estrelas, na astrologia, outras nas cartas do tarô, outras formas de misticismo. So the psychological processes might be the same. Então, certamente, o processo psicológico é o mesmo, o parecido. Okay, so last question from Felipe. In your research, people usually show to develop a personal and proper or subjective relation with God, or a common
normative relationship according to their religions? That's a good question. So we've looked at whether or not people identify as being religious. Então, nós pesquisamos se as pessoas ou não se identificam como religiosas. What we're trying to advance in theory is this type of distinction, that there can be different ways of leaving religion. E uma das coisas que a gente quer justamente pesquisar é se existe essa diferença entre essas duas formas, se realmente existem essas duas formas diferentes de se conectar com a religião. So some people might stop believing in God. Então, algumas pessoas podem deixar de acreditar em Deus. And then other people might stop having a relationship with God. Outras pessoas podem parar de ter uma relação com Deus. Or some people might stop following the rules of religion. Outras pessoas podem parar de seguir as normas da religião. Or some people might just stop being part of a religious community. Outras pessoas podem simplesmente deixar de ser parte de uma comunidade religiosa. So I think we need to drill down and separate those different types of leaving the faith. Então, eu acho que nós temos que separar, diferenciar bem essas várias formas de deixar a religião. Yeah, thank you for that good question. Obrigado por essa pergunta, essa excelente pergunta. Márcia, pode fazer o encerramento agora, por favor. Então, agradecendo aí a disponibilidade do professor, do tradutor e de todos vocês que estiveram conosco, me parece apropriado dizer que religião, religiosidade, pode ir, pode vir, pode transitar, mas a espiritualidade em geral permanece. E ainda bem, não é? Porque talvez seja um dos poucos portos onde podemos nos apoiar nesse momento de pandemia, né? Aqui ou acolá estamos todos sofrendo bastante, e talvez seja a partir da espiritualidade que estejamos realmente podendo nos apoiar. Então, agradeço a todos pela presença de hoje, e em maio nos vemos novamente como grande grupo, né? Estaremos divulgando em breve o flyer com o próximo tema, o próximo palestrante, o endereço para inscrição, e aí, ao final dos encontros, nós vamos disponibilizar a certificação, ok? Obrigada. So Marcy is thanking you for your presence and for the lecture, and she commented that we can see that religion or religiousness might come and go, but she's sure that spirituality always stays, and that may be the only point of anchor that we can have today in the pandemic. And if we don't have this spirituality, we have nothing to support ourselves on. Very well said. Muito bem Thank dito. you very much, Daryl. Thank you. Thank you. It was a pleasure to have you here this evening. Thank you so much. I'm very grateful for this opportunity. Thank you. Pessoal, obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo para todos e boa semana para todas também. Bye bye. Grande abraço para todos, para todas. Thank you Daryl. so Bye-bye. much, Daryl. Bye bye. Thank you. Bye-bye. Bye bye. Take